Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e seguros nesse momento. Bom, vamos continuar a nossa semana de atividades. E hoje nós vamos fazer uma atividade de matemática. E para essa atividade, você vai precisar separar o seu livro do EMAI, que é aquele da capa azul clara, tá bom? Separe aí o EMAI e separe aí também o calendário, tá? Mas antes da gente começar a nossa atividade, eu vou dar um recadinho muito importante, tá bom? Então, lembre o seu papai e a sua mamãe que hoje tem entrega de kit alimentação. Então, que caso eles façam a retirada do kit, eles precisam ir até a escola para fazer a retirada. Durante esse mês de agosto, será uma retirada única, né? Então, vai ser feita apenas uma retirada já de todos os alimentos do kit alimentação, tá bom? Bom, então, bora para a aula? Vamos lá, eu vou abrir aqui o nosso calendário e você vai separando aí o seu material, tá bom? Bom, abrindo aqui o nosso calendário. Lembrando, estamos no mês de agosto, né? 8º mês aí do ano. Ontem foi quarta-feira, quarto dia da semana. Hoje é quinta-feira, quinto dia da semana. Então, estamos hoje no dia 19. Como que eu faço 19? Olha lá, turminha. É o número 1 e o número 9 juntinhos. Então, a gente vai aqui, ó, marcar o número 19, tá bom? Bom, conhecemos aqui o número 19, marcamos ele, agora a gente vai para o livro do EMAI. Então, pegue aí o seu livro do EMAI. Está escrito Currículo em Ação, EMAI, Educação Matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. E a gente vai até a página 47. 47 é o 4 e o 7 juntinhos, tá? Esta página aqui. Bom, então vamos lá. Aqui na atividade, a gente tem uma tabela. O que será que está nessa tabela? Para que será que a gente vai usar essa tabela? Vamos prestar atenção, então, para a gente identificar? Na tabela, a gente vai ter ali grupos e quantidade de figurinha. Então, vamos lá. Primeira atividade. Cada grupo da classe de Paulo juntou uma quantidade de figurinha. Veja o resultado. Então, nessa tabela, eu tenho aqui os grupos da turma da sala do Paulo e quantas figurinhas cada grupo conseguiu juntar. Então, olha lá. Figurinhas da turma. Então, aqui eu tenho os grupos e aqui do lado eu tenho as quantidades de figurinha, né? Olha lá. Então, grupo 1. O grupo 1 juntou 35 figurinhas. Grupo 2, 42 figurinhas. Grupo 3, 24 figurinhas. Grupo 4, 34 figurinhas. Grupo 5, 42 figurinhas. E grupo 6, 43 figurinhas. Primeira pergunta. Aqui na pergunta A, qual grupo tem mais figurinhas? Qual desses números aqui é o maior número? Lembra que a professora ensinou vocês a verem? Lembra que a gente já trabalhou a casa da dezena, né? Então, eu tenho 2 números, quer dizer que eu estou trabalhando já na casa da dezena, né? Então, os números aqui na frente, elas vão ter números valendo a partir de 10, né? Então, quando o 30 está na frente, eu estou na casa do... Quando o 3 está na frente, eu estou na casa do 30. Quando o 4 está na frente, eu estou na casa do 40. E quando o 2 está na frente, eu estou na casa do 20, né? Então, aqui eu tenho 35, 42, 24, 34, 42 e 43. Como que eu vou saber qual é o maior? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai olhar aqui, ó, o primeiro número, que é o número que vem na frente, né? Ou o número da nossa esquerda, né? Então, aqui, qual desses números é o maior? É o 3, o 4 ou 2? Qual deles é maior? 2, 3 ou 4? É o 4, né? Agora, eu vou ter que identificar na casa do 4, vamos marcar, ó. Aqui nos números 4... Todas as casas que têm o 4 na frente, ou seja, na onde eu estou na casa do 40,
qual deles é o maior? Então, eu tenho 3 números na casa do 40, o 42, o 42 e o 43. Como que eu faço para saber qual deles é o maior? Agora, eu vou olhar o número da minha direita, ou seja, o segundo número, o que vem depois. Qual é o maior? É o número 2 ou o número 3? 2 ou 3? Qual que é o maior? É o número 3, né? Então, aqui na nossa atividade, o número maior é o 43, ou seja, qual que é o grupo que conseguiu juntar mais cartinhas? O grupo 6, que juntou 43 cartinhas. Qual grupo tem mais figurinhas? Então, lá com o nosso lápis de escrever, nós vamos escrever da seguinte forma. Qual que é o grupo que tem mais figurinha? Tá lá, ó, a gente marcou. Grupo, G-R-U-P, 6, que tem 43 figurinhas, certo? A segunda pergunta quer saber qual grupo tem menos figurinha? Qual deles é o número menor? Lembra como que a gente fez para a gente ver qual era o maior? Que a gente olhou primeiro o número da esquerda, né? Qual que é o número da esquerda? O número que vem primeiro, o número que vem na frente, né? Qual desses números aqui, ó, que vem na frente, o 3, 4, 2, 3 e 4, é o menor? É o 4? Ou será que é o 3? Entre o 4 e o 3 é o número 3, né? Mas entre o 3 e o 2, que foram os que sobraram, qual que é menor? É o 2. E aqui a gente só tem um grupo que conseguiu um número na casa do 2, né? Na casa do 20, que foi aqui o grupo 3, com 24 cartinhas, né? Então, aqui na atividade B, a gente vai escrever olha lá, grupo, G-R-U-P-O, grupo 3, porque ele é o que tem a menor quantidade de figurinhas, certo? Então, vamos lá. Escrevemos aqui, marcamos ali na nossa apostila, né? A resposta certa, já escreveram. A professora vai precisar apagar para a gente poder descer a folha, né? Concluir aí a atividade, tá? Então, vamos lá. Na atividade C, ele pergunta: há grupos que têm a mesma quantidade, né? Ou quantidade de figurinhas? Quais são eles? Então, a gente vai ver qual que é o grupo aqui e se tem um grupo que pegou a mesma quantidade de figurinha. Essa atividade aqui, vocês vão fazer sozinhos, tem que ser o mesmo número. E aí, vocês vão olhar qual grupo pegou a mesma quantidade de figurinha e colocar aqui. Qual é o grupo? Se é o grupo 1, 2, 3, 4, 5 ou o grupo 6, tá bom? Vamos lá para a página 50 agora. Página 50, 5 e o 0 junto, olha lá. Na página 50, a gente vai fazer a atividade da tabela dos números, olha lá, vamos lá. Primeira atividade, podemos organizar quadros numéricos em que os números são dispostos do maior para o menor. É o caso do quadro em que Vinícius e Caio começaram a escrever os números. A partir do 30, contando de 1 em 1. Do maior para o menor. Complete-o. Então, aqui, lembra que a professora falou sobre a ordem crescente, que é aquela ordem que cresce, né? Vem do número menor e vai para o número maior. E a decrescente, que é aquela que diminui. Então, eu venho do maior para o menor. E esse é o caso de uma tabela numérica decrescente, da onde eu venho do maior número para o menor número. Então, ele começa lá. O Vinícius, com a turma dele, começou lá, junto com o Caio, essa tabela a partir do número 30. E aí ele veio contando de trás para frente, do maior para o menor.
Antes do 30, qual que é o número que vem antes do 30? 29. E depois? Qual é o próximo número que vem? 28, né? A gente vai escrever aqui, ó, 28. Depois, 27. Depois do 27, 26. E depois do 26, 25 é o 2 e o 5. E depois? E aí vocês vão completar até chegar no número 1, tá bom? Depois de terminar essa atividade, a gente vai fazer a atividade 2, que é a atividade da observação do quadro. Então, prestem bastante atenção. Quais números terminam em 6? Existe uma lacuna aqui, ó. Lembra que a gente fez? Eu vou ter que fazer aqui de novo porque a minha apagou, tá bom? Que os números sempre terminavam em 6, ó. 26, aí tinha o 16, e aqui vai ter outro número terminado em 6. Eu preciso que vocês coloquem esses números aqui. Então, quais são os números que terminam em 6? 26, 16, e depois o número que vai aparecer aqui nesse quadradinho, que vocês vão descobrir, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 26... 16. Quando a gente fala termina, ou seja, é que o último número, o número que está à direita, vai ser o número pedido, tá bom? Qual é o número que está entre 15 e 13? Olha lá, então aqui, ó, vocês vão olhar qual é o número que está entre o 15 e o 13, ó. Antes do 16, eu tenho o 15, certo? Qual é o número que vai vir aqui? Nesse quadradinho aqui. Vocês, após completar, vão colocar esse número aqui para mim. Qual é o número? Quais números estão entre 27 e 22? Então, daqui até aqui, vocês vão ter que colocar quais são os números que estão aqui, ó. Nesses quadradinhos aqui para mim, aqui na linha da atividade C, tá bom? Por isso, vocês vão ter que descobrir essa atividade sozinhos, tá bom? Depois, coloque os números abaixo em ordem decrescente. Lembra o que a professora acabou de explicar? Decrescente é que nem quando a gente faz a chamada para o foguete. Lembra a chamadinha do foguete que conta de trás para frente? Começa lá do 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A chamada do foguete é uma chamada decrescente, né? Uma ordem decrescente. Por quê? Ele vai começar do número maior para o número menorzinho. E aqui a gente vai organizar esses números que estão aqui em ordem decrescente, ou seja, do número maior para o número menor. Então, vocês vão organizar eles nessa fileira aqui, tá bom? Com bastante cuidado e bastante atenção. Na página 51, a gente tem aqui uma outra tabela numérica que vai do 0 ao número 69. E a gente vai ter que descobrir qual é os números que estão cobertos com as fichas coloridas. Então, prestem atenção lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o próximo número que viria ali naquele quadradinho rosa? Quem é que vem depois do 5? É o número 6, né? A gente vai colocar aí na ordem, vocês vão organizar até finalizar aí a tabela numérica, completando com os números que faltam, tá bom? Na atividade 2, a gente vai completar uma sequência a partir da qual ela se inicia. Então, prestem atenção. Vocês vão ter que prestar bastante atenção também de quantos em quantos ela está andando, tá? Então, olha lá, observa a sequência de números e complete. Eu comecei lá do 15, ó, 15, 16, 17. Quem que é o próximo número? 18, né? Então, a gente vai colocar aqui o número 18.
E depois do 18, vocês vão continuar. Na atividade B, ela não anda de 1 em 1, porque olha lá, 10, 20, 30, tá andando de 10 em 10. Então, eu vou ter que contar 10 dedinhos até chegar no próximo número. Então, tá lá no 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, eu vou colocar o número 40 aqui. Professora, mas e se eu quiser usar a tabela numérica? Porque a tabela tem os números. Verdade, olha lá. 0, 10, aqui vai vir outro número terminado em 0, vocês também vão poder usar ela, tá bom? E aqui, ó, 13, 23, 33. Vamos olhar aqui na tabela, se a gente encontra esses números. Ah, é um número que vocês vão ter que descobrir, ó, 3. E aqui, que número que viria aqui? O 13, né? E depois, vocês vão ter que descobrir qual que é o próximo número depois do 33. Em cada quadradinho, escreva os números que a professora irá ditar. Então, prestem bastante atenção, porque hoje o ditado vai até o número 69. Então, vocês vão ter que ter muita atenção para descobrir qual é o número e fazer certinho o número que eu estou falando para vocês, tá bom? Preparados? Então, vamos lá. O primeiro número que eu vou ditar é o número 17. Segundo número, 23. Terceiro número, 31. Quarto número, 36. Quinto número, 40. Sexto número, 47. Sétimo número, 53. E último número, 68. Então, vamos lá, hein? Agora a professora quer ver se vocês conseguiram anotar os números que eu ditei, tá bom? Então, realizem aí a atividade de vocês, depois me mandem fotos para que eu veja se vocês conseguiram fazer o ditado que eu passei hoje, tá? Bom, pessoal, essa foi a atividade de hoje, espero que vocês consigam realizar. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, que vocês precisem de ajuda, vocês podem estar me mandando mensagem que a professora vai estar aqui para atendê-los, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula.